Boa noite Raquel, boa noite Fábio, Manu, muita paz, muita luz. Vamos já começar a nossa reflexão da noite de hoje sobre Emmanuel, tá certo? Deixa eu colocar aqui a lição. Boa noite, muita paz, muita luz a todos. É com muita alegria que nós estamos retornando ao nosso estudo, né? Aos domingos, porque de férias nós estamos fazendo ao domingo, né? Aí estou com a família no interior, como tem uma atividade para se fazer na segunda-feira, aí faço a minha atividade profissional na segunda, e aí na terça-feira volto para o interior para descansar um pouco, né? Descansar um pouco. Mas aí, como a internet lá é um pouco ruim, a gente prefere adiar para o domingo, mas em breve voltaremos para o sábado, tá certo? E aí a gente vai ver também se a gente volta para um horário mais cedo, né? Sabendo que a concorrência é grande, né? A partir das 10 não tem quase ninguém fazendo live. Mas vamos analisar esses aspectos aí, tá certo? Eu agradeço a presença de todos. Nós iremos fazer uma reflexão na lição 12 hoje sobre a família, né? O que é que Emmanuel vai trazer pra gente. Boa noite, Martinha. Um excelente trabalho de Edna hoje, viu? Parabéns, foi rápido, que eu tive que estava numa live logo cedo, mas aí deu pra gente assistir. Parabéns, viu, Martinha, pelo trabalho executado, Manu, Fábio e todos do Manjedoura do Belém, né? A G3. Vamos agora iniciar o nosso trabalho e nesse momento vamos nos conectar com Deus e com Jesus. Jesus, caminho, verdade e vida para todos. Felizes estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estudarmos e meditarmos sobre a lição da família. Que os nossos guias e mentores espirituais, os benfeitores espirituais possam estar nos inspirando, nos auxiliando para que nós possamos executar com simplicidade e humildade o nosso trabalho. Rogo a Ti, Mestre, que os benfeitores espirituais, os amigos e irmãos espirituais possam ir até o lar de cada irmão, de cada irmã que está conectado conosco, eles recebam as melhores vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, e que a equipe dos Bons Samaritanos, a equipe que trabalha em harmonização dos lares, dos ambientes, possam ir ao lar de cada irmão, de cada irmã, e trazendo a paz, a harmonia, o equilíbrio para todos, os que estão conectados conosco agora e que os que irão assistir o nosso trabalho. Que os bons samaritanos, caravaneiros amigos do bem, possam nos auxiliar, nos ajudar, nos amparar, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e muita luz. Boa noite, meu irmão Elias. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Faremos força para estar com você também domingo, viu? Michele, bem-vinda, minha querida. Jesus abençoe. Vamos lá, vamos iniciar nosso trabalho. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro Pensamento e Vida. E a lição de hoje é a 12, Família. E Emmanuel começa a dizer o seguinte: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como um centro essencial de nossas reflexões. Reflexões agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Olha que maravilha, né? Todos aqueles que estão no nosso lar, seja esposos, esposas, filhos, filhas, nora, sogra, primos, primas, tios, tias, avós, enfim, todos eles são os mesmos companheiros do passado. Que maravilha! Boa noite, querida. Que maravilha! E que nos levam, à luz do Espiritismo, a refletirmos de como lidar e trabalhar a convivência com esses irmãos. Porque é natural, hoje, dentro de uma compreensão espírita,
né? Os desencontros dentro dos nossos lares, né? Já advertido em Mateus por Jesus, que dentro de uma família, 5 membros, 2 contra 3, 3 contra 2, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, e assim vai, demonstrando de que os próprios inimigos, os próprios equívocos realizados no passado terão que retomar uma nova oportunidade para os resgates. E ele continua: certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérprete. E aí vem outra coisa boa que Emmanuel traz aqui. Não esses espíritos da qual caminharam conosco dentro das dificuldades que nós nos emaranhamos, mas também aqueles espíritos que também habitaram conosco nos nossos lares, mas com alça ou com uma elevação melhor, voltarão também. Para quê? Para trabalhar, para nos ajudar. E aí a gente vê quantos espíritos, né? Quanta na família há umas divergências, umas dificuldades, mas sempre tem um que o quê? Pacifica. Sempre tem um que atenua, alivia, empurra para lá, empurra para cá, deixa para lá, vamos seguir, vamos orar, não é por aí. Sempre tem o que vai diminuindo as turbulências, que são esses espíritos que conosco estão crescendo também. Eles já estão num patamar um pouco melhor perante ao despertar das oportunidades reencarnatórias. E aí ele não perde essa oportunidade. Ele tenta em conjunto e em comum trabalhar a união da família. Ele tenta mediar aqueles espíritos desavenços, aqueles espíritos que estão brigando. Que coisa interessante, né? E a gente não percebe essas questões. E Emmanuel vai continuar dizendo: cometamos a nossa posição no campo vulgar da luta, né? A gente fala as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas lutas contínuas. E ele vai dizer mais: cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas pouco a pouco ultrapassamos o horizonte a que se estendam os reflexos que se digam respeito. Olha lá. Vamos traduzir isso aqui. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Nós estamos, muitas das vezes, nós falamos que tem essa dificuldade, que tem esse problema, que precisa lutar, que precisa superar, que fulano, que cicrano é uma pedra de tropeço, isso, aquilo, outro, né? As nossas experiências. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Ou seja, cada um de nós, ou cada um daqueles irmãos, eles estão na compreensão de entendimento que pode vencer, que pode lutar. Eu não posso exigir de uma pessoa, de uma criatura, de um parente ou de um irmão a mesma compreensão que eu tenho. Eu não posso exigir da minha esposa que ela haja da forma que eu já compreendo. Ela não pode exigir da mesma forma que compreende o que eu ainda não compreendo. Portanto, é dessa forma que Emmanuel vai trazer para nós. E vai dizer, ou mais claramente, cada um de nós apenas pouco a pouco, né, evoluindo, compreendendo, amadurecendo, né, os nossos estágios, as nossas compreensões, as nossas deficiências, as nossas dificuldades, o nosso convívio, a nossa relação com o nosso próximo, é que, ultrapassando os horizontes,
aqui já está as reflexões que eles digam a respeito. Ou seja, nós iremos entender e compreender que situação poderemos agir ou não agir. Aí a nossa irmã Michele vai dizer: a família é o cenário perfeito no qual somos inseridos, porque proporciona inúmeras possibilidades de resgate. Muito bem, Michelina, é isso mesmo, né? Quantas e quantas das vezes, né, espíritos conseguem resgatar, né, conseguem compreender, principalmente a deixa de Jesus para todos nós. Reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Melhor, enquanto estás no lar com ele. Só a doutrina dos Espíritos nos dá essa possibilidade de compreender e de entender e de poder não ir para o enfrentamento, né? Boa noite, minha irmã Graça. Jesus abençoe você e aquelas gatinhas lindas. Dê um abraço à minha amiga a irmã Flávia, viu? Deus abençoe vocês, muita paz e saúde. E a gente percebe, quando a gente tem um conhecimento da doutrina espírita, a gente consegue atenuar os conflitos, né? As brigas, as discussões. A gente tenta atenuar. E aí a gente vai seguir também as reflexões. Assim seja, minha irmã, assim seja. As reflexões de Emmanuel, quando diz: pacifica. Que sejamos filhos da paz. Boa noite, minha irmã Vera. Muita luz, muita paz, querida. Prazer ter você conosco, viu? E aí a gente vai pacificando. A gente vai, podemos dizer assim, engolindo um sapo. A gente evita discussões. Às vezes a gente tenta falar uma coisa, a pessoa compreende outra. E aí compreendendo outra, aí vem uma briga, vem uma discussão. Aquelas situações que deixa o lar, deixa o ambiente pesado, hostil, de difícil de convivência. Boa noite, querida. E aí a gente percebe o quanto ao longo da nossa vivência aqui, das nossas experiências, nós vamos habilitando, vamos lidando com essas situações, evitando os conflitos dentro do nosso lar. Por quê? Porque nós estamos num patamar, não melhor, diferente. Eu digo sempre, até minhas criancinhas, eu digo, meus dois filhos, Nicolas de 10 anos e Benjamin de 5. Nós não precisamos ser melhor do que ninguém, mas precisamos ser melhor. Precisamos ser melhor, não, ser diferente. Perdão, ser diferente. Ser diferente significa a gente fazer diferente. Porque eu sempre digo, nas minhas lives vocês vão ver, nós somos iguais. Nós fazemos todos os que todo mundo já faz, uns mais, outros menos. Mas nós que já estamos buscando o conhecimento do Cristo. Boa noite, minha irmã Águia do Nordeste. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe, viu? E nós que estamos já envolvidos, inseridos no contexto do Evangelho de Jesus, precisamos ser diferentes. Precisamos ser exemplo. Isso começa primeiro dentro do nosso lar. Que é o nosso cadinho, que nós devemos dar exemplo aos nossos filhos, aos nossos familiares, à nossa esposa, ao nosso esposo, lutando para vencer as nossas próprias imperfeições. E aqueles filhos difíceis, eles precisam ser auxiliados e ajudados. Eu tenho duas crianças que eu já consigo identificar as deficiências de um e do outro, né? As manias que um tem, que o outro, que é o mais velho, não tinha, quanto à mesma idade do pequenininho. E isso a gente vai trabalhando, né? Às vezes o mais velho brinca lá fora, uma briga, uma discussão, um palavreado de outro, né? Um xingamento com ele, e ele vem triste, vem emburrado, a gente vai explicando, vai lidando, vai mostrando como conviver pacificamente diante da sociedade. Boa noite, minha irmã Márcia, muita paz e muita luz, querida. E aí Emmanuel continua a dizer o seguinte para a gente: o homem primitivo não se afasta, ele não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes. Ou seja, nós fomos homens primitivos e nós tivemos o quê? As oportunidades da reencarnação, do ressurgimento,
né? Em várias vezes. E ele continua. E um homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial, em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. Ou seja, nós reencarnamos, nós evoluímos, e quando nós adquirimos, né, a liberdade, né, a gente conquista a nossa individualidade, e é claro, nós responderemos por essas atitudes, e aí sim, na medida que nós estamos caminhando para a evolução, para a compreensão, para o nível de evolução moral espiritual, aí sim, as nossas condutas não serão as mesmas quando nós éramos primitivos. Porque os homens primatas da época, como nós fomos, nós agíamos mais pelo instinto. E quanto mais, e nas sucessivas reencarnações, fomos despertando, tendo essa compreensão, esse entendimento e compreendendo a nossa liberdade, e aí sim, nós estaremos, aí nós conquistamos a nossa individualidade, a nossa ação perante a sociedade. E aí ele diz aqui no final, para a gente... E aí vai dizer assim, até que a soma de suas aquisições, das suas experiências, né, das suas vivências, o recomende a diferentes realizações. E qual é as nossas realizações? A evolução. A nossa irmã Michele vai trazer. Essas cobranças de comportamento são as grandes causadoras de conflitos entre as famílias. E os principais responsáveis pelo aprisionamento que as almas têm umas das outras demonstram por sucessivas encarnações. E é uma verdade, porque nós não temos direito de cobrar de ninguém. A doutrina espírita nos ensina que nós devemos respeitar o livre-arbítrio de cada pessoa, mas nós somos também tutelares dessas pessoas para mostrar a ela o caminho. A gente orienta ela, demonstra a ela. Eu sempre digo, eu não posso amputar as experiências e as provas que meus filhos irão passar. Eu posso mostrar a ele o caminho, o quanto sofrimento vai ter, se ele for por esse caminho, ele vai vivenciar tal experiências dolorosas, porém, ele é que vai escolher entre ir ou não. Portanto, essas experiências nós devemos cada vez mais adquirir, porque quando a gente adquire as experiências e o sofrimento nos ajuda a crescer, nós não passamos mais por ela. Como disse Emmanuel no passado, na última mensagem, nós passamos por diversas reencarnações. E essas reencarnações são as mesmas provações para deixar com que nós tenhamos mais o quê? Força, vigor, perseverança. E quando a gente não mais cair naquelas lições, aí assim, aí a gente volta para andar no outro caminho. Que bom, Márcia, que bom. Olha aí, esse tema foi nosso estudo no Chico hoje. Perfeito, perfeito. Graças à lei do esquecimento, é verdade, viu, Michele? É verdade, Deus é misericórdia, porque imagine se nós soubéssemos quem são os nossos adversários. Aquela pessoa que a gente não tem uma afeição, porque existe, né? Eu sempre digo, uma mãe ela tem 5 filhos, ela nunca vai amar por igual os 5 filhos. Por quê? Porque cada um ela vai ter uma afinidade diferente, porque cada um tem um grau evolutivo diferente e cada um contribuiu ou não para a sua própria evolução. Portanto, tem um que ela vai ter mais afeição do que o outro. Ela vai dizer que ama a todos, mas aquela pessoa... Boa noite, meu irmão Davi. Deus abençoe, meu querido. Paz e saúde para você e sua família, viu? E aí, o que acontece? Aquela que ela menos tem afeição é aquela ovelha negra da família.
É o que a gente escuta muito por aí, né? Não existe ovelha negra na família. Existem espíritos que veem passar, né? Os espíritos vai dizer, existem espíritos diferentes daquela família que não habitou naquela família anteriormente. Ele vem, né, para testar aquela família e aquela família fazer o que com ele? Ajudar, progredir moralmente. E para aquele espírito será estranho naquela família. Portanto, quantos espíritos estranhos chegam na nossa família? Quantos espíritos que a gente tem afinidade e não temos afinidade dentro da nossa própria família? Isso próprio consanguinidade, né? Às vezes a gente tem afinidade mais com a mãe do que com o pai, ou às vezes nós temos mais afinidade com o pai do que com a mãe. E a coisa interessante, às vezes o pai gosta mais da menina do que do menino. Interessante. São essas afinidades que afloram a cada reencarnação através do crescimento e da evolução de cada um. Emmanuel continua a dizer o seguinte: é assim que, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, as linhas mental em que se lhes caracterizam as tendências, ou seja, a afinidade. A afinidade, né? A gente já viu isso no livro de André Luiz, Os Mensageiros, né? A reencarnação de Segismundo, né? Há um trio ali e que houve uma morte e aí era necessário o resgate e o convívio daqueles espíritos de novo. Só que aquele que foi o agressor não estava contente para conviver. E aí a gente percebe quantas e quantas das vezes a gente vê pessoas vivenciando numa família e passando por terríveis situações desagradáveis. Quantas e quantas pessoas, amigos, irmãos, parentes que são desprezados, né? Que ninguém ajuda. E isso a gente vê no nosso dia a dia, né? Michelin vai dizer mais: a ação do plano espiritual faz com que tenhamos condições de retornar para uma nova chance. É verdade, minha irmã. Olha, o que não seria da misericórdia divina se não fosse a reencarnação? Imagine, nós somos aquela única ovelha desgarrada do Pai. Jesus tem por missão nos resgatar até aquela 99 e entregar ao Pai. Nós encarnados e os desencarnados. Portanto, a espiritualidade ela tem um compromisso enorme em nos conduzir no caminho do bem. E nós, com a luz da doutrina dos Espíritos, ou por qualquer uma outra religião, não importa, porque Kardec vai dizer o seguinte: indagaram a Kardec, Kardec, qual é a minha religião? Ou Kardec indaga os Espíritos. E eles vão dizer, Kardec também diz, a melhor religião é aquela que conduz a um homem de bem, aquela que consegue transformar um homem de bem. Ele se torna um homem de bem, ele se torna uma pessoa melhor, uma pessoa reformada, é diferente, uma pessoa que atua, que auxilia, que ajuda, que ampara. Esse sim é a religião. Não importa o rótulo, mas se aquela doutrina faculta ele a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor, não só dentro da igreja, não só dentro da casa espírita, mas dentro do seu próprio lar, contribuindo, auxiliando para os seus entes, para os seus companheiros, para as suas companheiras, para os seus filhos, conduzindo no caminho do bem. Isso é o mais belo, isso é cooperar com Jesus na ação do progresso do nosso planeta, né? Eu acabei de falar logo cedo numa live de que a transição planetária começou há 2000 anos lá atrás com Jesus. E é preciso entender que essa transição planetária está acontecendo há séculos, não é de agora. É preciso amadurecer, é preciso entender, é preciso compreender e entender. Emmanuel vai continuar dizendo o seguinte: a chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natureza aglutinação
dos espíritos, que se afinam das mesmas atividades e inclinações. Olha lá. A chamada hereditariedade psicológica é... O que é isso que ele está dizendo? Olha o nosso velho ditado, tal pai, tal filho. Mas fulano age da mesma forma com o pai. E aí, se é avó de pai, tu é igualzinho ao teu pai quando era criança. Isso é o quê? Isso é hereditariedade psicológica. Ou seja, atribui a ação daquele espírito na infância as atitudes, as mesmas ações que aquele espírito, que agora é o pai dele, com aquele que está como seu filho hoje. Portanto, como ele diz aqui, já no final, as mesmas atividades e inclinações. Afinidade nas mesmas atividades e inclinações. Ou seja, espíritos afins, espíritos que partilharam situações das mesmas, como também acontece o seguinte, de pais irresponsáveis, pais sem comprometimento, com dificuldade às vezes no álcool, tabagismo, ou dificuldade moral pelo sexo e outras situações, mas o espírito que reencarna naquele lá não tem nada dessa situação. Ou seja, aquele espírito reencarnou para ajudar aqueles que ali se encontram. Que coisa interessante, né? Deveria ser o inverso, né? Os pais conduzir os filhos no caminho do bem. Mas aí nessa situação acontece de os filhos vir conduzir os pais no caminho do bem, né? Quando ele consegue, de que forma? Mais pela ação moral do que pela ação verbalizada, né? Pela conduta, né? Pelos exemplos, né? De ele ver, porque eles estão vendo que os pais deles estão caindo, o pai ou a mãe estão caindo, estão indo pelo caminho equivocado, e eles têm uma predisposição, uma visão mais adiante que aquilo ali vai haver sofrimento. E aí o que acontece? Ele tenta amparar, ajudar de alguma forma aqueles espíritos, como também os pais tentam de alguma forma ajudar aqueles espíritos equivocados que chegam. Quantos dos pais não deixam de assistir os filhos até nas penitenciárias? Estão lá para o que devem né? É claro, mas a mulher pela questão afetiva, né? Pelos sentimentos, pela maternidade, né? Pelos cuidados, por tudo que ela está sofrendo, porque nenhuma mãe, na realidade, a gente tem que ser honesto, nenhuma mãe, porque o homem, não todos, sofreu, vai responder. E aí, mas a mãe não. O pai ele pode até sofrer calado pelo machismo ainda, de ele calado sofrer, de ele calado chorar, né? Por aquele filho estar andando por aquele caminho, por ele ter feito aquela situação desagradável que manchou a família, o nome da família, mas a mãe sofre mais. A mãe sofre mais. O filho está na rua, está se divertindo, está nas noitadas. O pai está lá dormindo. A mãe passa a noite em claro, esperando, aguardando, sofrendo. Veja que situação. Portanto, são essas situações que fazem com que esse espírito evolua mais do que o homem. Não que não tenha homem, que venha também alguns deles povoado, passado por algum revestimento feminino e que já tenha despertado esse lado sentimental, esse lado afetivo, e também ele fica preocupado, não dorme, né? Quando o filho está na rua, quando a filha está na rua, quando há acontecimento, enfim, sofre também as mesmas dores que a mulher sofre, mas também tem mulheres né? A coisa que foi muito tempo masculino e a atividade foi o que quis. E aí age como homem também. Sim, insensíveis. Portanto, a gente vê que é uma generalidade. O que vai fazer com que esses espíritos possam crescer é o convívio novamente. Um ajudando, um ser ponte de crescimento, de evolução. Ou
podemos imaginar, ou podemos entender, ou indagação. Será que os espíritos que são tutelares por todos nós, eles vieram por vir? Não. Se eles têm por missão, por gosto, por desejo, em ser tutelar, em ser o nosso anjo da guarda, nossos guias espirituais, os espíritos familiares participados, é porque nós, em alguma existência ou existências, fomos algo que ajudaram a ele a crescer, a evoluir. Nós fomos ponte de trampolim para a sua evolução. E com isso ele se sente responsável em nos ajudar a também a crescer, evoluir. E isso desde séculos, desde as primeiras, às vezes, reencarnações. Quantos espíritos se afeiçoou à família, se afeiçoou ao indivíduo, se afeiçoou a diversas. Será que os protetores espirituais dessas pessoas que se encontram nas penitenciárias não estão lá com eles? Estão tentando fazer com que eles entendam, percebam a importância da reencarnação, a importância da família, a importância da mãe, a importância dos irmãos, a importância da esposa, do filho, porque o filho, às vezes, ele consegue, mexer no sentimento, no elo do indivíduo, e ele consegue mexer, tem essa sensibilidade. Portanto, a família, ela tem essa responsabilidade de fazer com que possa um e o outro crescer, evoluir em uníssonos. Quantas famílias nós conhecemos, grupos de famílias afins, unidos, fechados, um ajudando o outro. Mas também, quantos de nós já conhecemos famílias, ninguém vela por ninguém, ninguém ajuda ninguém. Cada um por si e Deus por todos. Infelizmente, a gente ainda na nossa atual sociedade, a gente ainda vê essas situações. Emmanuel continua: um grande artista ou um herói preeminente pode renascer em esferas estranhas aos sentimentos nos quais se avultam. Ele pode nascer, no nosso lar, estranho a nós. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos de sua individualidade e gigantesco trabalho criativo, auxiliando, ajudando, amparando, confortando, Quantas de nós a gente recebe um vídeo aqui e acolá de crianças de 4, de 3, de 5 anos tocando, cantando nas universidades. E o que é isso? Será que esses espíritos têm privilégio mais do que a gente? Será que Deus achou ele dele ser dessa forma? Boa noite, minha irmã Vera. Muita paz, minha irmã. Seja bem-vinda, viu? Que Deus é esse que escolheu... vou puxar aqui a Vera que chegou. Que Vera tão inteligente, toca um piano, faz isso, aquilo, outro, pinta, aquelas coisas maravilhosas, sem nunca ter frequentado escola de música, sem nunca ter frequentado escola de pintar, enfim, de fazer as coisas. E ela não. São os espíritos que alcançaram através das sucessivas reencarnações as suas o quê? Habilidades. Espíritos que evoluíram, que cresceram, que amadureceram e que não é diferente de nós. Cada um de nós temos a nossa habilidade. E com as nossas habilidades, nós vamos administrando o nosso lar, a nossa família, os nossos grupos familiares, Um passa pelo sofrimento, a gente vai lá, socorre, a gente vai lá, auxilia, a gente vai lá, ajuda, Porque é o nosso dever, é o nosso compromisso. Se hoje nós temos a bênção da doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido a todos nós, faz-se justo que a gente dê um pontapé inicial a socorrer quem precisa dos nossos familiares. Ah, mas o meu familiar não me ajuda. Oi, Cláudia. A nossa irmã, exato. Ninguém me ajuda, e eu tentei ajudar tanto, tentei aconselhar, não importa.
ajude, não fale. É preciso a gente fazer algo em favor do outro, é preciso a gente ter um encontro do outro, a gente precisa... Eu nunca canso de narrar a história de Dom Helder Câmara, que quando ele tinha, né, no seu escritório, recebia todos os dias pessoas precisando de alguma coisa, e aí o seu secretário, observando que aquela mulher toda semana estava lá, toda semana matava um pai, matava uma mãe, matava um filho, enfim, era dinheiro para enterrar essas pessoas. E aí o secretário disse, depois de tudo isso, disse: ô meu irmão Dom Helder, diga, meu filho, você não está vendo que essa mulher toda semana está aqui para enterrar alguém? Olha lá a visão espiritual do irmão. Ô meu filho, não oculte, não tire o direito da nossa irmã tirar, né? Omitir para sobreviver. Vamos ajudar ela, não importa a forma como ela vem, mas se ela sair daqui com um dinheirinho para sobreviver, Deus abençoe ela, Deus ilumine, e a gente julga. Ajudemos. Michelin diz, ajudar sem esperar nada em contra. Que o problema está aí, Michelin, infelizmente. Infelizmente eu encontro pessoas, ou melhor, pessoas vêm ao meu encontro a se queixar. Ah, porque eu fiz isso, ah, porque eu fiz aquilo outro, ah, porque aquilo outro. Eu digo, mas você fez de que forma? Porque se você fez com segundas intenções, você não fez. Você não fez. É preciso a gente saber de que forma a gente está doando, ajudando, colaborando, cooperando. Porque, como diz Kardec, a doutrina dos espíritos, como Jesus veio dizer, tem que ser a caridade pura, desinteressadamente, sem segundas intenções. Sem segundas intenções. Emmanuel vai continuar. É a manifestação do gênio pacientemente elaborado, no bojo dos milênios, impondo os reflexos de sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico resine aqueles que se retratam uns com os outros. Nós estamos na família certa, no lugar certo, no ambiente certo. Uma família de músicos terá mais facilidades para recolher companheiros da arte divina em sua descendência. Porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical, desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. Olha que coisa linda. Boa noite, meu irmão Emanuel Silvestre. Olha lá o que a irmã está dizendo. Que as reencarnações, que os grupos de amigos, de espíritos afins vão se encontrar sempre. Ninguém irá abandonar ninguém. Todo mundo irão crescer e evoluir de mãos dadas, uns para com os outros. Ninguém vai mais e ninguém fica lá atrás. Boa noite, minha irmã Neide. Muita paz, muita luz, querida. A reencarnação não erra de endereço. Perfeito, perfeito, Michelin. Ninguém está no lar sem ser convidado. Sem ser. Marta vai dizer, sermos caridosos é também amarmos sem distinção. Perfeitamente, perfeitamente. Gente, nós estamos numa doutrina excelente. Boris, meu amigo, meu irmão, boa noite, Neide. Ó, Boris aí. Nós estamos numa melhor encarnação nossa, eu não canso de dizer.
onde nós hoje estamos tendo a oportunidade de compreender tantas coisas que até então eram ignorantes para nós. Nós ignorávamos, nós não sabíamos como lidar com as coisas. Nós, muitas das vezes, criticavam, xingavam, né? Hoje, dentro do contexto familiar, eu converso com minha esposa, converso às vezes quando é me permitido com o meu cunhado, com a família, e a gente vai conversando, a gente vai diminuindo as discussões, as brigas, as más-querenças. A gente, vamos ajudar, não vamos criticar, e ninguém tem direito de criticar, ninguém tem moral nenhuma de criticar, vamos ajudar, vamos fazer. Ou seja, nós estamos no tempo de fazer. Perdemos muito tempo em criticar, em acusar, em maltratar, né? em tirar a oportunidade do outro ser feliz, do outro se recuperar, do outro fazer o melhor, né? Quantas e quantas das vezes pessoas chegam perto de nós e dizem: me socorram, me ajude, eu não quero mais fazer isso, eu não quero fazer mais aquilo outro, e a gente ainda não se apercebeu. A gente, às vezes a gente ignora essas questões. É preciso permitir que Jesus possa crescer dentro de nós, né? É preciso, como diz Paulo, né? É preciso que eu me afaste, né, das coisas da materialidade para que Jesus possa crescer. E crescer no sentido de poder fazer o que for de melhor em favor uns dos outros. E Emmanuel vai continuar dizendo para a gente aqui: é ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutualmente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo em que se exprime no espaço e no tempo. Olha lá, as oportunidades. Aquilo que Emmanuel falou na semana passada, né? Nós vamos passar pelas mesmas experiências quantas forem necessárias para que a gente possa ter a certeza de que mais uma outra daquela nós não iremos cair, né? E como nós falamos, olha só quantas famílias nascem vários empreendedores, vários políticos, Caetano Veloso, ele e os 3 filhos cantores. Que coisa interessante. E aí a gente vai, quantos comerciantes? Silvio Santos nasceu numa família pobre, trabalhou, lutou, e hoje as filhas dele vão o quê? Administrar aquela empresa que ali, quando ele voltar para casa, vai dar continuidade. Portanto, vamos ver outro exemplo. Olha lá, José Herculano Pires tem as suas filhas, seus filhos, né? Vamos ver aqui agora, Jesus teve quem? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Tiago, irmão legítimo de Jesus, era o braço direito de Jesus. Quando Jesus voltou para o Pai, quem ficou na administração pela condição evolutiva e moral foi Tiago. E isso no questionamento que a gente fez. E aí eu recomendo, gente, ir domingo e terça-feira, das 8 às 9, Severino Celestino, né? Muito interessante, a gente fez, e toda terça-feira a gente tá lá, com ele, participando dos estudos. E aí eu pedi para ele fazer uma abordagem sobre Jesus em Cafarnaum, que é uma temática que a gente vai trabalhar em dezembro, e aí eu já pedi para ele fazer, desenvolver esse trabalho. Boa noite, meu irmão Wilton, muita paz, muita luz, querido. E aí eu pedi a Severino Celestino que ele pudesse fazer uma abordagem
nessa temática. E aí eu recomendo. Mas quantos desses espíritos afins reencarnaram dentro de uma mesma família e que os mesmos clãs, o mesmo grupo faz as mesmas coisas, né? Aquele grupo de afinidade, Diogo Nogueira, o pai dele era músico, né? E tantos outros a gente vê por aí afora. Vamos dar continuidade. Também é ar de conformidade com o mesmo princípio de sintonia que vemos dispomos-nos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atrai a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. Olha lá outra questão que ele está dizendo. Olha lá outra questão que ele está dizendo aqui, né? Tanto no lado bom, mas também do lado ruim. Ou seja, nas deficiências morais. Os espíritos são atraídos para as convivências umas para as com as outras. E aí a gente vai ver, infelizmente, no bojo dos nossos companheiros. Vamos lá. A gente vê em São Paulo, a Cracolândia, né? Aqueles espíritos envoltos, né, nas deficiências do vício, das drogas, da prostituição. E aí, é claro, esses espíritos, em relações uns com os outros, encarnados, né, eles vão atrair espírito da mesma natureza quando tiverem eles relação com os outros. Ou seja, aquele jovem terá com aquela jovem uma relação afetiva e aí que vai atrair para ela aqueles mesmos espíritos afins, né? E que tem as dificuldades morais, onde vai nascer naquelas circunstâncias, né? Na comunidade, às vezes acontece isso. Nós falamos aqui já de Edu Lima. Edu Lima, ele é o empreendedor gerando falcões, muito interessante. E ele vai narrar, tivemos a oportunidade de assistir um trabalho dele. Boa noite, meu irmão Hinaldo Cristiano, muita paz e muita luz. E aí a gente viu quantas e quantas, né? O pai dele foi preso, ele pequeno, criança, e ele viu muitas das vezes a mãe chorando porque o pai estava preso. E aí ele vai dizer o seguinte: eu quando crescer, ele disse para ele mesmo, eu quando crescer, eu não quero ver a minha mãe chorando pelas minhas deficiências morais. Eu não quero fazê-la chorar. E aí ele tomou uma decisão, ou seja, um espírito que já veio já predisposto a ajudar a sociedade, os guetos, as comunidades. E é isso que ele tem feito. Ele chegou a estar com vários homens empreendedores do mundo. Quer dizer, um homem preto, negro, pobre, da favela, mas que não se conformou em ficar naquela situação, porque as provas nós escolhemos. Agora, viver com as provas, aí é uma escolha nossa, é um livre-arbítrio, em procurar um caminho fácil ou procurar sair daquele caminho. Portanto, ele não se conformou, ele poderia enveredar pelo mesmo caminho que o pai enveredou, pela criminalidade, né? Ser preso também, ser mais um conjunto, mas não. Ele foi por outro caminho, ele foi buscar uma forma, uma maneira de como ajudar aquele jovem a sair daquela situação, como ajudar aqueles guetos, aquelas pessoas, dar ela força, dar ela valorização, estimular ela, promover ela. E ele está fazendo uma ação fantástica, trabalhando, porque nós precisamos calar e precisamos agir. Quando a gente age, a gente faz o planeta evoluir. Quando a gente fala,
a gente está prolongando a evolução. E isso dentro do nosso lar, porque muitas das vezes nós criticamos, nós brigamos, nós discutimos, nós botamos o dedo na ferida daquele que equivocadamente errou, que não era por aquele caminho, ao invés de chegar, de abraçar, de dizer, você errou, você passou por esse caminho, mas estou com você, vamos tentar novamente, vamos continuar, estamos juntos para crescer, o que você precisar de mim, estou por aqui. É dessa forma que Jesus nos ensina, e não criticar ninguém, e não maltratar ninguém, e não desfazer de ninguém. O Espiritismo nos ajuda a amar, a acolher, a amparar e dar mais uma nova oportunidade para que aquela pessoa ela possa crescer, ela possa evoluir. Se assim nós não fizermos, nós estamos tirando o direito dela evoluir. Para isso criaram, né, as Nações Unidas, eu acredito eu, ou a ONU, não sei, estabeleceu dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção de Suicídios. Por quê? Porque muitas das vezes quando alguém comete uma ação, comete um equívoco, nós metemos o dedo na ferida daquela pessoa e aquela pessoa vai encontrar, vai perceber que ninguém vai ajudar, ela vai sair daquela situação e aí ela perde a vontade de viver, a vontade de existir, ela procura outro caminho, o caminho que ela vai fazer é sair daquela situação, se suicida. Não, vamos abraçar, vamos acolher, vamos estar ao lado dela, vamos fazer o que for de melhor para que ela não viva aquela situação e saia daquela situação. E cabe a cada um de nós, porque quantas das vezes os nossos familiares estão ao nosso lado sofrendo, morrendo e a gente não faz nada por essas pessoas. É preciso, meus amados irmãos, fazer algo em favor dessas pessoas. E Emmanuel continua, porque o tempo já está chegando, temos 8 minutos, e ele vai dizer o seguinte: a tarefa familiar, por esse motivo, é o resultante da conjunção dos débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossos parentela, que nolo devolvam por afetivos processos de sofrimentos. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor, louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimentos e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nossa aprofundação de reflexos espirituais sucessivos de anular os efeitos de nossas condutas anteriores, conturbadas e infelizes. Olha aí o que Emmanuel vai dizer. Boa noite, meu amigo Emmanuel, que não é o Emmanuel Espírito, mas é Emmanuel. E aí é o que Emmanuel está trazendo para a gente, né? Quantos e quantos companheiros passam na nossa existência, seja pai, seja mãe, seja amigos, parentes, né? Sogra, nora, né? As pessoas falam tanto, né, das sogras, né? Deus é tão bom, tão maravilhoso, que eu sou, entre aspas, podemos dizer assim, né? Porque não existe privilégio, mas eu tenho duas pessoas que, uma foi que gerou a minha esposa, e uma outra foi que criou. E todas as duas, né? E quando eu iniciei o namoro com minha esposa, ela estava com a que criou. E depois, com o tempo, conheci a mãe biológica. E aí são minhas duas sogras que eu a amo de verdade. Graças a Deus, todas, né? Até porque uma é presidente ainda, agora está afastada, né? Por devido à saúde, né? E à idade, mas ela é uma das fundadoras, né? Do FEA, né? Fraternidade Espírita de Aldeia, Dona Valda. Conheci ela aqui no Regeneração. Maria do Carmo, minha irmã, seja bem-vinda. Conheci ela aqui no Regeneração, toda a sua família também, né? E aí conheci depois a família, a mãe biológica da minha esposa. E graças a Deus nós nos damos bem, né?
Na minha família também, graças a Deus, eu dou por ter nascido no lar espírita, por meu pai, por minha mãe ter muita paciência comigo, de ter podido me auxiliar nas minhas dificuldades morais, né? O meu pai também, um homem que mostrou o caminho, mostrou a doutrina dos espíritos, meus avós também, praticamente eu também fui um pouco criado com meus avós, portanto, eu sou muito grato a essas pessoas, a esses espíritos que me conduziram e que eu tento fazer o mesmo com os meus dois filhos, procurando dar exemplo a eles do dia a dia, porque eu fui criança, eu fui jovem, eu fui adolescente, hoje eu estou um homem me formando ainda, que eu não sou um homem formado e eu preciso fazer com que as coisas possam acontecer melhor em favor deles, auxiliando, ajudando, mostrando a ele o caminho. E como eu falei, eu não vou amputar dele as escolhas dele, mas aí eu vou procurar mostrar o caminho, ajudar. E é isso que eu tento fazer com meus irmãos, com minhas irmãs e meu irmão, o meu sobrinho. A gente tenta de alguma forma, né? Eu fico preocupado com a educação dos meus sobrinhos, porque cada um educa da forma. Eu procuro educar dentro dos princípios do Evangelho de Jesus, para que ele consiga vencer os vícios que porventura virão no futuro. Como lidar? Como eu sempre digo, eu nunca neguei. Nasci no lar espírita, fui bem orientado, fui muito ajudado, né? E acima de tudo, foi através da doutrina dos espíritos que eu consegui me libertar do vício do álcool, porque nasci no lar espírita, tive essa dificuldade do álcool e venci, e estou vencendo. O fato de eu desencarnar, se eu chegar a desencarnar, que eu vou desencarnar um dia e não botar nenhuma gota de álcool na minha boca, eu dou por vencido esse vício, porque tem milhares ainda para eu vencer. Portanto, eu dou graças a Deus a quem? A minha mãe, aos meus irmãos, a minha família, os meus amigos do Bom Samaritano, os poucos amigos que a gente tem, porque a gente cria afinidade de espíritos que nos ajude a crescer, que nos ajude a evoluir, que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores. E quando a gente consegue, é uma felicidade. Eu não esqueço jamais um depoimento de uma pessoa quando nós fomos falar, porque eu não falo muito das minhas questões do vício do álcool, mas quando me vem na mente, a gente fala nas reuniões públicas. E uma certa vez, um amigo nosso, um frequentador, né, não foi no Bom Samaritano, foi em uma outra casa, e depois de 2 meses eu voltei lá, ele me chamou no cantinho, no privado, e disse: meu irmão, depois daquele seu depoimento, graças a Deus, eu parei de beber. Já faz 2 meses que eu não bebo. Continue assim, meu irmão. Eu agradeço por você dar aquele exemplo e eu estou procurando me esforçar. E aí 2 meses depois, eu acredito que ele estava com alguma doença, alguma coisa desse tipo. E aí não vire. E no 6º mês, né? Quando a gente voltou, a gente soube que o irmão teve uma enfermidade e nessa enfermidade ele desencarnou. Mas só o fato daquele irmão, naquele momento, né, de 2 meses ou 3 meses ou 4 meses, ele não beber, ele não fazer, né, não tomar, não ingerir mais o álcool, para mim é uma vitória para ele e para mim uma alegria. Mas que eu devo manter esse equilíbrio. Mas eu dou graças a Deus por eu ter vencido a tudo isso. Meus amigos, meus irmãos, seu estudo é uma ceia saborosa. Noites de domingo comemorando. Eita, meu irmão, você é uma alegria, seu Elias. Vamos agora, Rogério, meu irmão, já estamos no final. Vamos orar, agradecer a Deus, Jesus, por tudo. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita harmonia. E que Jesus nos dê uma semana vidoura. No próximo domingo estaremos estudando o capítulo 13, a lição 13. Filhos, muita paz, muita luz. E que Jesus nos dê uma semana muito produtiva, muito abençoada, de muita luz e muita paz. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Que Jesus nos dê a noite de paz hoje.